Muito boa noite, Alvinegrada! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live da nossa bancada do contorno. É a live da transição. Aí você, cadeirinha já entrou aqui, eu tava esperando pra entrar, tá nervoso porque o Mengão vai jogar só em São Luís. Filipão, bem-vindo, obrigado. Vilão, obrigado, bem-vindo, boa noite. É a live. Diego Bochará, bem-vindo, querido. Boa noite, obrigado. É a live da transição e vocês devem estar se perguntando, né? Por que transição? Porque até hoje a transição é dentro e fora do campo, viu? Porque até hoje a gente foi acometido, né, de uma baita de uma surpresa. Eu, inclusive, estava assistindo um filme na hora, estava com o celular longe de mim. Jairo, bem-vindo, obrigado, boa noite. Boa noite, Filipe, obrigado. É, eu tava assistindo um filme, né? Soltei o celular, botei lá no silencioso, carregando, e fui ver o meu filme. E aí, corre de uma hora e meia depois, veio a Barroquinha, bem-vindo, obrigado, boa noite. Renan, bem-vindo, obrigado, boa noite. Veio a notícia bomba, né? O bombacho, que a semana que não terminou, a semana passada. E aí veio a história do mando de campo, né? Vendido. Abraço, Barroquinha, obrigado. Sami, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite. E aí, transição por isso também, e transição no campo, né? Eu vou chegar no campo ainda, né? A gente enfrentou o Náutico esse final de semana. O aluno já entrou aqui também, bem-vindo, querido, boa noite. Eu vou entrar no campo, mas antes de entrar no campo, eu queria falar desse... Denis, querido, bem-vindo, boa noite, obrigado. Eu quero falar dessa semana que não terminou, né? A semana que não terminou, já que hoje a gente teve novidade. A gente que ia fazer esse jogo da Copa do Brasil aqui em João Pessoa, e aí terminou que a gente acabou que a gente SAF, né, resolveu mandar o campo, aliás, vendeu o mando de campo. Diego, bem-vindo, obrigado, boa noite. E aí deu no que deu. Mas antes, vamos voltar no tempo, vamos falar. Latenia, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite. Vamos voltar no tempo, vamos falar de tudo como começou, né? Primeiro, Samuel, que bem-vindo, obrigado, boa noite. Primeiro, registrar que a expectativa da gente era uma, né? A gente estava esperando o jogo aqui em João Pessoa, a gente estava contando que ia ser maioria em campo. Essa era a ideia, essa era a vontade, essa era meio que a promessa, né? Entre aspas. E aí, quando a gente pensava que ia ser isso, infelizmente a gente foi surpreendido com a notícia de que seria os 60-40, né? E aí gerou toda uma revolta, de certa forma legítima, né? Legítima, porque a gente criou expectativa, a gente queria ser maioria, a gente queria mandar o jogo aqui, mas esse 60-40 caiu meio com uma bomba na torcida, né? A gente não contava com isso. E aí gerou toda uma revolta, toda uma celeuma. Ô Mário, bem-vindo, obrigado, boa noite. Samuel, bem-vindo, obrigado, boa noite. Toda uma celeuma, todo um estresse muito grande, né? Porque eu até tinha comentado aqui semana passada, né, que eles tinham acertado em cheio com o Diego, bem-vindo, obrigado, boa noite. Eu tinha comentado aqui que eles tinham acertado em cheio com o lance do orgulho de ser Paraíba, né? Todo mundo imbuído, todo mundo querendo, todo mundo envolvido com a situação, envolvido com o projeto. E aí, uma semana depois de tudo feito, tudo bonito, o Barroquinho botou aqui: eu penso que se o valor for bem investido na subida para a Série B, pode ser proveitoso, mas perdemos a oportunidade de mostrarmos ser um time de valor e fomos de preço. Eu manteria o jogo. Inclusive, minha opinião também é essa, Barroquinho. Eu também manteria o jogo com todos os percalços, todas as agonias, né? Mesmo com a divisão que a gente não esperava, não contava. Mas eu manteria, mas eu vou chegar lá também. Teve essa questão da divulgação do Orgulho de Ser Paraíba, e aí todo mundo acreditando, todo mundo em cima, todo mundo vendendo a ideia porra, o Orgulho de Ser Paraíba, os caras estão imbuídos, estão querendo. Não que não estejam, tá? Estão querendo, né, ainda, certo? A gente tá vendo isso, inclusive. Mas quando saiu essa divisão, meio que foi um golpe, né? Um golpe pra gente, porque a gente não esperava. A gente ficou se perguntando, eu até fiz um poema, né? Um repente, criticando, né, essa divisão, né? Teve também a questão
Cadeirinho botou aqui. Se eu fosse torcedor do Botafogo, eu teria me sentido desrespeitado. Bicho, é complicado isso aí. É claro, como eu disse, eu queria o jogo aqui, mas ao mesmo tempo, dizem, né? Dizem que foi a maior venda de mando do Brasil. Então, se os caras investirem no campo, né? Investirem. Porque assim, o campeonato da gente é a Série C, pô. A Copa do Brasil é só uma. Então, aí ó, Alan botou aqui, Rolim, também gostando do jogo aqui, mas foi um tapa na cara do MP e da Polícia Militar, que também serviu de aviso para as próximas, 10% visitante ou vende, mano. Eu vou chegar nesse ponto também. Eu acho que a SAF, o grande erro da SAF foi ter prometido. Suelo, meu irmão, bem-vindo, obrigado, boa noite. O grande erro da SAF, para mim, foi ter prometido sem poder contar, sem ter a certeza, né? Prometer a ideia de... Jair colocou, a SAF acertou mediante ao desenrolar da situação, mas não esqueçamos toda a empolgação que foi transmitida à torcida. Exatamente, Jair. Eu acho que o grande erro da SAF foi ter prometido sem poder contar, sem ter a certeza, né? Eles confiaram que iam dar certo na divisão deles, na ideia deles, e aí quando se depararam com o Ministério Público, se depararam com a polícia, a conversa foi outra, e aí foi aí que gerou toda essa confusão, todo esse estresse, toda essa revolta que gerou até em pichação do Muro da Maravilha, né, que eu particularmente sou contra depredar qualquer que seja o patrimônio, ainda mais o nosso patrimônio, né? Eu acho que é jogar contra, eu acho que dá para a gente fazer protestos melhores, que vendam mais, que as pessoas eles sintam mais, como pegar o próprio slogan, né, o Orgulho de Ser Paraíba, e fazer uma coisa nesse sentido, explorar as redes sociais, que hoje a rede social derruba governo. Barroquinho botou aqui, gostaria de imaginar o que Nelson Oliveira pensa. Verdade, né? Nelson, nessas horas seria interessante ouvir ele, né? E aí teve essa pichação, teve essa revolta, teve essa indignação. Por outro lado também, como eu disse aqui, eu sou contra, mas por outro lado, a SAF também precisa entender, e eu disse aqui também sobre... Luca, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite. Aí, chegou um torcedor timbu aqui para prestigiar a gente. Que o dinheiro da venda do mando de campo seja para melhorar a estrutura do clube. Inclusive estão fazendo já, né? Estão já adiantando bastante a maravilha do controle e melhoria do elenco para o principal objetivo do ano, que é o acesso. É isso, o nosso campeonato é a Série C. Boa noite, Alvirro, obrigado, querido. Arthur Bessa entrou aqui, obrigado, boa noite. Sim, como eu estava dizendo, acho que a SAF, e eu até disse já aqui na live, né, em lives anteriores, que a SAF tem que ter o timing e o feeling. O Lucas botou aqui, ó. O padrão preto do Belo ficou lindo, ficou, velho. O preto ficou lindo, eu também gostei do branco, o azul celeste também, um espetáculo. E vem a listrada, né? Netinho, bem-vindo, obrigado, boa noite. Tairano botou aqui, ó, flamenguista é triste, eu tô feliz. Tem muita gente com raiva da gente por causa disso, né, velho? Ai, meu Deus. Mas voltando, eu disse aqui em lives anteriores que a gente tinha que ter o feeling, né? A gente não, a SAF tem que ter o feeling e o timing da coisa. A torcida não tá aguentando mais conversa, não tá aguentando mais papo, não tá aguentando mais ação concreta, né? Que eles estão fazendo, estão no tempo deles, estão fazendo. A Maravilha, inclusive, está sendo outra já. Esse lance do ônibus, os ingressos online, enfim, estão fazendo. Mas é aquele negócio que eu disse, só prometam alguma coisa o que se pode cumprir, porque aí gera todo esse transtorno que gerou, e aí deu no que deu, essa revolta da torcida, de todo mundo em geral, né, que se esperava ter a maioria ampla no estádio. Aí Netinho botou aqui, a SAF se comunica mal, o Felipe Félix é um Paulo Marçal. Tipo um coach, né? Um coach. E aí foi isso, o lance do feeling, do time, a torcida não aguenta mais conversa, não aguenta mais, quer resultado, quer ação. Então, assim, não pode prometer uma coisa sem estar com a coisa já certa, né? Para evitar justamente isso, desgaste. Tava todo mundo imbuído, querendo... junto com a SAF, acreditando no projeto, e aí ver essa ruptura grande aí para terminar de arrasar. E para completar, a Cadeirinha, que por isso nunca será o maior da Paraíba, Souza, o maior do Botafogo, eu duvido até não ter vendido. Não sei, Cadeirinha, não sei. Há questões e questões, há situações e situações, não sei se o Flamengo fazendo também a proposta, dizem que foi a maior proposta, né? Não sei
se Aldano também teria interesse em investir também no time. E Netinho botou, Alano botou aqui, faz o F. E esse não será o último jogo a acontecer isso. Se subirem para a Série A, vão vender os mandos contra o Flamengo, Vasco, São Paulo? Eu espero que não, né? Mas a A já é. Então, eu espero, né, que chegue na A, mas vamos primeiro para B, Netinho. E espero também que não vendam, né? Porque eu vou dizer agora a minha opinião, eu não teria vendido, mesmo com contragosto, eu não gostei do 60-40, muita gente não gostou da 60-40. Barroquinho botou, vamos vender na B. Quem vende uma, né? Eu não gostei da divisão das porcentagens, né? Não gostei da divisão de como ficaram as torcidas, né? Como iam ficar as torcidas. Mas com tudo isso aí, eu ainda ficaria com o jogo aqui. Queria o jogo aqui porque, assim, é muito além do jogo, né? Muito além do jogo, a questão não é só financeira, a questão é de autoestima, é de ver seu time em campo, de mostrar ao Brasil inteiro que a Paraíba tem time para torcer. Mas venderam e aí não tem mais o que fazer. O jogo vai ser em São Luís e aí provavelmente também casa cheia, né? Sueli botou aqui, os 60-40 foi a terminação foi a SAF ou foi a determinação do governo através do planejamento da PM? Então, pelas conversas que eu vi, né? Parece que eles queriam os 90-10, mas parece que o governo, aliás, a polícia propôs 60-40 e acabaram topando para não se indisporem. E aí aceitaram. Mas no final das contas, não vai ser nem 60-40, nem 90-10, vai ser longe de uma pessoa. Vai ser em São Luís. E assim, vai encher também lá, né? Só que lá vai encher de 90%. Agora é 90% dos flamenguistas, né? 95% dos flamenguistas, 99% dos flamenguistas. E 2% nosso. Porque eu acho muito pouco provável que uma boa turma saia daqui para esse jogo, né? É um jogo único. Não é um campeonato de pontos corridos, como é a Série C. Pontos corridos, né? Série C, Série B, enfim. Então acho que a gente perde o lance da autoestima, né? Que ficou tão bem vendida a semana passada, com o orgulho de ser Paraíba. Mas por outro lado, faz essa venda, né? Dizem que foi a maior venda de mando de campo da história. Independente disso, eu espero que esses caras traduzam no campo, né? Agora, Jorginho, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite. Netinho botou, ele simplesmente agora tem anuência para fazer isso a qualquer momento. É isso. Eu espero que pensem, né? Pensem. Mas realmente, depois dessa, eu não duvido mais de nada. Simplesmente fizeram isso em represália à torcida. Pelo protesto que foi feita a repercussão negativa. Pode ser também. Pode ser, né? Tem que ter sido isso também, que tenha motivado. Já que a torcida não gostou, vamos vender. E aí todo mundo não vai... Agora, embora que tem muita gente nossa também satisfeita com essa venda, né? Tem muita gente que queria realmente, depois da divisão, que o vendesse, porque não queria o estádio dividido com os flamenguistas. Teve também a questão dos ingressos, né? Teve os ingressos caros também, saiu os ingressos caros, mas aí não foi isso que deixou a torcida extremamente revoltada, né? Foi mais a questão da divisão do mando de campo também. É claro que o ingresso está caro, absurdo, mas também isso aí era meio que esperado também, né? Já que não venderam, vamos descontar nos ingressos para poder suprir, né, os custos, enfim. E aí, outra coisa que eu queria falar muito também, importante demais, que eu acho que a SAF precisa fazer, e inclusive já para chegar no jogo do Náutico, a gente não pode demorar, e aí fica a dica para o pessoal da SAF, não pode demorar a vender o jogo. Quando eu digo vender o jogo, é promover a partida seguinte, né? Netinho botou, não estão nem aí para a torcida, esse orgulho de ser Paraíba é a maior alienação que existe. Aí Netinho, eu vou preferir esperar, véio. Não sei, sinceramente não sei. O Sueli botou aqui, Rolim, vamos ter que nos acostumar com um time empresa, são muitas novidades, mas duvido que alguém queira voltar no antigo modelo de gestão. Eu também, bicho, sinceramente, assim, é claro que o sentimento fica pra gente, né? Mas, assim, por outro lado, como você bem disse aí, tem sido feito, né? Tem tido resultado, tanto na Maravilha quanto na estrutura do time. Filipão botou aqui toda essa celeuma, todos tenham servido de lição para a SAF, que nós sejamos voz ativa na mudança de pensamento das novas gerações. Se é para torcer para time forte, que torça pro Real Madrid.
Torcer para esse time é isso, velho. A gente é além do campo, né? É a luta contínua, eterna, porque a gente não defende só a camisa, né? A gente defende um povo. Netinho botou, e Galo já disse, os ingressos permanecem no mesmo valor. Isso aí também já era meio que esperado, né? Já aumentaram desde o Paraibano, inclusive. E aí a gente vai ter que arcar com isso. A solução também é ser sócio. Barroquinho botou, do jeito que tava, nunca subiu. Vamos ver no que vai dar nessa SAF. Tem um lado positivo. Exatamente, Barroquinho. A gente, assim, com toda essa confusão todinha aí que rolou, pelo menos eu tenho visto que os caras estão investindo, né? Estão investindo, estão aparentemente querendo, né? A gente tá com um técnico de ponta, a gente tá com um elenco caro, os caras estão fazendo, mobilizando a maravilha, veio a questão do ônibus, veio o reclame antigo, que era os ingressos da internet. Ou seja, assim, tá tendo também o retorno. Igor, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite. Para fechar essa questão dessa semana atribulada que a gente teve, né, essa confusão grande que rolou, muito por culpa deles também, né, que se confiaram e acabaram se atropelando por eles mesmos, e aí gerou todo o desconforto com a torcida. Essa questão, eu quero falar essa questão da demora para promover e para falar de jogo seguinte, né? Por exemplo, a gente teve essa semana todinha com o Flamengo e meio que esqueceu, só teve uma postagem praticamente, eu acredito que só foi uma, falando do Náutico, né? Ou seja, a gente tinha um jogo importante lá em Recife e assim, foi muito pouco falado, muito pouco divulgado, e tanto que Barroquinho, futebol não se faz só com amor, se faz com dinheiro, Barroquinho. Eu concordo com você que futebol é dinheiro também, não determina, mas ajuda, né? Ajuda. Mas não só dinheiro, porque se fosse assim, por exemplo, o Real Madrid, como o Felipe botou ainda agora, era campeão todo ano e a gente sabe que não funciona. E a gente acabou de ser, inclusive, vice pro Souza, né? Que o Souza, eu tenho a impressão que o Souza tinha, sei lá, 5 vezes a menos a nossa folha, né? Enfim, mas que profissionalizem, que estruturem o time, que agora com essa venda de mano também façam a coisa acontecer fora e dentro do campo, né? E voltando à questão da demora, a gente não pode deixar de promover os jogos. Tem que lembrar que o nosso campeonato de fato é a Série C, é o que a gente disputa, é o que a gente pode brigar, é o que a gente pode bater de frente, né? É claro que com o Flamengo existia a empolgação, existia a vontade, o apelo, mas o Flamengo é outra realidade, né? Convenhamos. Sim, aí não pode deixar de promover o jogo. A gente não teve, por exemplo, essa semana o Belo Fest, né? Pelo menos eu não fiquei sabendo de Belo Fest nenhuma para o jogo do Náutico, né? Que a gente teve alguns momentos lá no Bessagril, com adversários longe. A gente não teve promoções para o jogo do Náutico, né? A gente não teve divulgação de caravana, não teve... O movimento foi muito fraco. A torcida até foi, né? Eu achei até um número interessante para o feriado, para o momento, para a pouca divulgação do jogo em cima. Acho que a torcida foi bem. Cadeirinha botou aqui. Na minha visão, fizeram isso só de caso pensado. Esse jogo não seria aqui. Não sei, Cadeirinha. Sinceramente, eu não sei. Eu não gosto de afirmar algo que eu não sei. Mas eu acho como eu disse, eu manteria esse jogo com todo... É claro que, volta a dizer, queria os 90-10, queria a maioria nossa. E mesmo chateado com os 60-40, mas eu faria o jogo aqui. Por tudo, né? Por tudo que envolve, que é muito além do campo. Mas quiseram vender. Agora já foi, não tem o que fazer. É esperar chegar agora dia 1º. Igor botou aqui. Rolinho, tu sabe alguma coisa sobre a iluminação do Almeidão? Rapaz, é um reclame antigo, né, bicho? A gente quer, chama, pede, fala. E estavam falando para maio agora, né? Eu acho até que iam acelerar com esse jogo do Flamengo aqui, mas depois que esse jogo adiou, aliás, adiou não vai ter mais aqui em João Pessoa. Eu não sei se vão, não sei para quando. Eu espero que seja ainda para maio, porque o Almeidão tá um escuro absurdo. E é uma coisa antiga que todo mundo reclama e a gente botou completa sempre adiante. Pois é, bicho. Eu espero que não adie mais, mas eu também não vou botar minha mão no fogo, porque faz tempo que a gente pede nada, né? Filipão, subir para a Série B é fundamental para reacender o orgulho do torcedor que é chamado de modinha e que a nossa própria torcida afasta. Futebol também é resultado. Demais, pô, demais. Eu acho que subir na Série B muda muita coisa mesmo.
E que os caras não se percam, né? Que os caras da SAF agora não se percam, que inclusive foi muito batido isso por eles mesmos, que a torcida tem que estar perto, que a torcida precisa estar junto, que a torcida faz parte do processo. Eles não esqueçam isso. Sueli botou com relação ao jogo do Náutico, como o resultado foi bom, a matemática da Série C é simples, ganhar em casa e pontuar fora, mas analisando o time de forma individual, temos que ficar atentos. Vou chegar, Sueli, vou chegar lá nesse jogo do Náutico. Só para fechar, que eu queria realmente que os nossos queridos gestores da SAF não esquecessem de mobilizarem a massa, né, para esses jogos da Série C, né, porque a gente foi mal com o Náutico em termos de divulgação, foi mal com Confiança também em termos de divulgação, e lembrar que o nosso campeonato é a Série C. Sobre o Náutico, agora já entrando efetivamente no campo, no jogo, o Náutico a gente enfrentou lá em Recife, né, Recife no sábado de Aleluia, num Aflitos, um públicozinho baixo, né? Bem, eu esperava até mais por conta da empolgação deles com o Hélio dos Anjos chegando, né? Já na beira do campo. Eles têm um carinho deles por Hélio dos Anjos. Mas Filipão completa aqui. Uma PPP, parceria público-privada, com o governo, é a solução para os problemas dos titulares do Almeidão. Então, eles tinham essa proposta aí, não sei em que pé tá, Filipão, mas eles tinham essa proposta de levar essa PPP pro Almeidão, né, pro Estado, né. Tomara que saia do papel, porque realmente precisa isso. O Almeidão, eu levei minha esposa e minha filha para a final e eu fiquei com pena dos relatos dela, de minha esposa, quando foi no banheiro do Almeidão, né, coisa deprimente. Então, assim, eu espero que realmente saia do papel essa PPP, pra gente ter um Almeidão mais organizado. Voltando aos Aflitos, mas um pouco baixo, né, pequeno, para o que se esperava de empolgação com o Hélio dos Anjos. Cadeirinho, vamos combinar que nenhum mais outro dos Botafoguenses crê em vitória contra o Flamengo. Pensaram no dinheiro e cagaram pro resto das culpas e cagaram pro resto. Cadeirinho, eu acho, não sei, velho. Esse primeiro jogo aqui, eu acho que daria certo. Eu acho que tem jogo, é o estilo de zaga, inclusive. Eu acho que tinha jogo sim. Dava pra ele chegar e de repente uma bola vadia, um lance como a gente fez aquele primeiro gol trabalhado contra o Confiança, mas teria que ser um jogo acima, né? Acima do que a gente fez no ano inteiro. Mas aqui tem empolgação, tem um apelo, tem a vontade. Eu acho que poderia dar certo aqui. Lá no Rio já seria mais complicado, né? Mas aqui em João Pessoa eu acho que daria certo. E agora esperar como é que vai ser, como é que vão se portar lá em São Luís, né? Mas voltando aos Aflitos, além do estádio meio cheio, meio vazio, o que eu acho interessante, bem-vindo, obrigado, boa noite. Além do estádio meio vazio lá nos Aflitos, eu vendo o pré-jogo, né, nas redes sociais, é impressionante como a turma não muda lá, né? É impressionante que o discurso é sempre aquele discurso fora da realidade, fora da caixinha. Eu acho até que, inclusive, explica onde eles estão e eles não conseguem compreender onde eles estão, né? Porque eu vi muita gente dizendo que ia golear o Botafogo, que ia ser um amasso, que a gente não ia ver a cor da bola. Falaram até em 10-0 lá. E, no entanto, do que se viu, a gente viu que foi um jogo bem fraco, tecnicamente, das duas equipes, viu? Das duas, eu reconheço isso, a gente jogou abaixo também. Mas o Náutico muito fraco, muito pouco inspirado, muitas poucas alternativas. Eu não vou nem culpar o professor Hélio, né, que chegou agora, que é o primeiro jogo dele, inclusive. Mas foi um jogo muito fraco do Náutico, um time realmente que precisa de reforço para se querer alguma coisa, né? Eles estão lá com a história do Energias do Acesso, mas o Energias do Acesso tem que passar pelo campo também, porque se não contratar e se os torcedores não caírem para a realidade, eu não sei quando vão cair, mas se não caírem para a realidade, o futebol em geral de Pernambuco vai ficar nessa aí, né? Eles não conseguem enxergar e ficam com esse discurso eternamente que vão amassar todo mundo que vem pela frente. E muita gente, inclusive, no Nordeste mesmo passou, né? O Ceará passou, o Alagoas também está muito forte aí. Então, assim, a gente que também chegou junto, né? Então, assim, cair para a realidade, botar o pezinho no chão, que futebol é dentro do campo e costuma aprontar, né? Como eu disse, né? O futebol muito fraco deles, né? Da gente também, não foi essas coisas todas. Eu achei também que a gente, de um jogo para o outro, do Confiança para cá, a gente meio que caiu, né, nosso rendimento, né. Eu achei isso um time muito espaçado,
um time muito também ansioso, né, na hora de definir, faltou um pouquinho de calma para definir, faltou um pouquinho de levantar a cabeça. Filipão, que bem-vindo, obrigado, boa noite. Angélica, bem-vindo, obrigado, boa noite. Faltou um pouquinho de paciência também na hora de definir, né? A gente teve alguns poucos momentos, mas quando a gente teve esses momentos, faltou um pouquinho de calma para poder guardar a bola no gol, né? Também achei, aí entra no título da live, da transição lenta do time, né? Um time que demorava a sair das defesas para o ataque, né? Talvez um 10 talvez um 10 de ofício, né? De ofício melhorasse ali aquela meiuca, mas também, por outro lado, a gente tem que acostumar que o jogo de zaga também não é aquele jogo bonito. Eu disse aqui, né? A gente não esperasse jogo bonito, não esperasse jogo que a gente facilitasse, né? A não ser que uma jogada ou outra de um cara que jogue seja diferenciado, como o Honório, né? Como o Guilherme Santos, a gente consiga ver alguma coisa plástica, mas no geral vai ser isso. Filipão Correia botou aqui, o segundo tempo abdicamos de jogar para frente, aguardamos uma bola salvadora, mas o Rodrigo não teve boas escolhas. Eu vou falar inclusive de Rodrigo Alves aqui, Filipão. Felipe Moraes botou, acho que teve um pouco de ego, principalmente por parte de Rodrigo Alves, querendo fazer o gol. Bicho, teve umas duas claras lá que ele podia ter servido, né? De frente também, eu meio que entendo o espírito do atacante, né? Quer estar de frente, mas mesmo assim, nessa hora tem que pensar no coletivo. Djalma, meu irmão, bem-vindo, obrigado, boa noite. Tem que pensar no coletivo, porque ele podia ter vencido a partida, né? E além da transição lenta, outra coisa que aí eu vou pegar. Roninho, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite. Aí eu vou pegar no pé de Zago, porque Zago é conhecido, embora tenha sido o segundo jogo, né? Eu vou dar esse desconto por isso. Mas eu achei a marcação da gente também muito frouxa. A gente deu muito espaço pro Náutico, correu riscos. E com um Náutico frágil, né? Um Náutico fraco, que por muito pouco também, não, com poucas chances também que tiveram, mas algumas chances que o nosso goleiro, o Michael, que fez mais uma boa partida, salvou, né? Mas se não fosse Michael, a gente tinha tomado esse gol com essa marcação frouxa, que o professor tem que ajustar isso, tem que melhorar essa marcação, compactar esse time, para não sofrer como a gente sofreu, porque um time de melhor qualidade pode marcar e a gente acabar perdendo a partida. Sueli botou aqui, Lucas Lopes e Guilherme Santos, tem futebol para ser titulares? Sueli, o Guilherme tem. Guilherme, eu acho o Guilherme um craque. Agora, Lucas Lopes, e eu vou falar dele, inclusive até mais pro final da live, que foi o pior, mais uma vez, em campo. Eu acho que é o cara que destoa, desse time atual da gente. Bem abaixo desse time é Lucas Lopes. Essa lateral ainda não vingou. Na direita, e parece que só pode vir agora em junho, né? Mas eu não sei se ele consegue improvisar, não sei se Eric de volta, embora que Eric também, eu acho que Eric toma algumas decisões erradas, é aquele cara que tem tudo para explodir, mas não explode. Enfim, então assim, o nosso grande nosso grande calo em 25 tem sido essa lateral direita, né? Que não consegue encontrar. E aí, no mais, foi esse jogo feio, de pouquíssimas chances dos dois lados. A gente com esse lance de Rodrigo Alves, que faltou muito pouco para marcar, né? Ele fez a bola, eu vou até comentar aqui mais tarde, que ele fez a jogada da partida, mas infelizmente eu tenho impressão, não tenho certeza, ele tem impressão que ele estava de cabeça baixa na hora, né? E aí chuta em cima do goleiro e acaba perdendo. E ficou aquele sentimento também, né? Qualquer um empate, no final das contas, para mim, no final das contas, um empate foi justo. E foi uma partida fraca dos dois lados, mas tiveram lances, né? Tanto o Náutico teve lance para marcar, como a gente também teve lance para marcar. Então, no final das contas, ficou um empate justo. Bom resultado, né? Importante em pontuar fora de casa, é sempre bom, é sempre bem-vindo empatar fora de casa. Embora que a gente não pode tomar esses riscos, não pode dar esse vacilo, que a gente deu esse vacilo. O Náutico não fez porque o Náutico é fraco tecnicamente, mas uma outra equipe pode fazer, entendeu? Então a gente não pode tomar esse risco. O professor Zago tem que agora, vai ter essa semana cheia, ajustar essa marcação. Felipe Moraes botou aqui, ó. Lucas Lopes é igual a Coca-Cola de 3 litros. Passou do meio, perde o gás. Ele não apanha nenhuma jogada, velho. É fraquinho, bicho, fraquinho. Lucas Lopes até agora
Não vi futebol dele não, e é o que destoa desse time. Djalma, meu primo, bem-vindo, obrigado, boa noite. E eu queria destacar a partida de Michael, né? Falei aqui já, mas eu queria destacar mais uma vez, quando foi exigido, segurou, pegou bolas difíceis, né? Djalma botou o Luiz Miguel, uma vergonha, volta o Riquelme. Bicho, sinceramente, tanto o Luiz Miguel quanto o Riquelme, eu achei que o Luiz Miguel foi até melhor, pô. Mas eu achei o Luiz Miguel muito fominha, né? Muito fominha. Teve bola pra ele soltar e não soltava de jeito nenhum, acabava perdendo. Mas entre o Luiz Miguel e o Riquelme, eu prefiro... Os dois não, mas ainda assim, entre os dois, eu prefiro o Luiz Miguel a Riquelme. O Riquelme, inclusive, parece estar no Sergipe já, né? Como eu tava falando, o Michael, quando chegou... quando as bolas chegaram do Filipão Correia botou aqui, ó. Câmbio não cabe no início do jogo. Bicho, é uma boa pergunta, velho. Uma boa pergunta. Ele tá fininho, né? Tá fininho, tá querendo o jogo. Mas eu não sei se ele vai ainda disputar a vaga, não sei se ele. Não sei como é o que pensa. Tem a questão também do estilo de jogo de Zago, né? Que eu falei aqui que Zago é mais cauteloso, né? Aí eu não sei se ele quer perder marcação para poder colocar um cara mais, né? E realmente faltou um 10, eu concordo contigo, faltou um 10. Aquele cara do último passe, né? Aquele que dita o ritmo. Camilo tem essas características, mas também, por outro lado, tem essa questão de Zago que pode pesar, e aí ele não queira. Mas, já que ele não quer, ele tem que arrochar essa marcação. Belo Memes entrou aqui, obrigado, bem-vindo, querido, boa noite. Destaque positivo aqui para Michael, que quando a bola chegou, ele se garantiu e pegou bolinhas difíceis, né? Sueli bota o trato dele no toque de bola, o trato dele no toque de bola é diferente. Aliás, já vimos que é diferenciado. É isso. Muito diferenciado. É aquele cara que quando toca na bola a gente já sabe, né? Que nem o Gabriel Honório também, que quando toca na bola a gente viu que o Real joga muita bola. E o destaque negativo, eu vou colocar Rodrigo Alves, né? Rodrigo Alves, impressionante como caiu o futebol dele. Tem uns jogos já, acho que desde não sei se com 13, com a Portuguesa, faz tempo, né? Arthurzinho, bem-vindo, querido, obrigado, boa noite. Desde, acho que não sei se com 13 ou com a Portuguesa, o futebol de Rodrigo Alves caiu muito, né? A gente não tem visto uma sequência, a gente não tem visto partidas decisivas de Rodrigo Alves. Como essa, mais uma vez, ele teve a bola do jogo, né? Foi um lance bonito, lindo. E que se ele tivesse um pouquinho de calma, talvez ele com a cabeça... E aí, querido, boa noite, obrigado. Se ele tivesse um pouquinho de calma, se ele tivesse uma cabecinha em pé, ou então se ele servisse, e aí eu vou dar um desconto por ser de frente, né? Atacante quando vê um goleiro de frente quer fazer. Mas essa bolinha de frente não se pode perder, porque de frente é pro atacante, né? Foi assim, inclusive, que a gente perdeu o Campeonato Paraibano, né? A gente perdeu 4 lances de frente e aí deu no que deu. Já o meu primo botou aqui, ó. Desde a Portuguesa que o rendimento dele caiu. Eu testaria o Silvinho no lugar dele. Então, Silvinho, realmente Silvinho é um craque, joga muita bola, mas eu tenho a impressão também que Silvinho, talvez, pela idade, ele não entre já, não sei. Não sei qual é a cabeça do professor Zago, mas eu acho que talvez seja isso. Mas isso é um fato, ele realmente... Fiquei bem-vindo, obrigado, boa noite. Isso é um fato que Rodrigo Alves caiu muito. E eu espero que ele volte com a cabeça no lugar para poder, porque bola ele tem, mas talvez ele tenha só que se ajustar, não sei se ao estilo de jogo de Zago, ou ele mesmo voltar a se concentrar para poder fazer render, né? Porque bola a gente já viu que ele tem desde o Remo ano passado, né? Acabou com a gente o ano passado, e eu acho que ele pode. Arthurzinho botou aqui o que achou do mando do campo lá no Maranhão. Eu até falei no começo, Arthurzinho, assim, eu, mesmo com o desgaste dos 60-40, não teria vendido, né? Segurava o jogo aqui, até porque era aqui, a gente queria esse jogo aqui, mas muita gente ficou satisfeita com essa venda de campo, essa venda do mando de campo, com o dinheiro que vai se apurar, né, para se reinvestir no clube e no time, mas eu não teria vendido por tudo que envolve, né, mas enfim, já foi vendido, vai ser lá em São Luís e infelizmente maioria absoluta do Flamengo. Passando esse capítulo do Náutico, é empate, né? Empatamos, não foi ruim porque foi empate fora de casa. A gente segue invicto, né? Mas vamos para ABC, né? Agora é ABC, semana que vem, sábado. Vamos pegar o ABC. Eu particularmente
adoro esse confronto com o ABC, porque eu acho que o futebol não é só o jogo, né? O jogo para mim é a cereja do bolo. Eu gosto da confraternização alvinegra, eu gosto do encontro que tem com os irmãos natalenses, eu gosto da resenha. Felipe Correia botou aqui, ó, Filipão. O problema é que Camilo, Civinho e Dourado ao mesmo tempo tem virtude da idade. Estaríamos com um problema físico na frente. Perfeito, velho. É esse o medo, talvez, de Zago, né? E nosso também, né? Não sei se daria certo por conta exatamente disso, né? O ABC, Boneca, bem-vindo, querido. Obrigado, boa noite. Com o ABC, eu particularmente gosto desse jogo com o ABC. Acho que assim, é um confronto gostoso de se jogar, porque tem um pré-jogo, tem a turma de Natal que é sempre muito receptiva com a gente, né? As ideias batem, as cores são parecidas, a vontade de estar junto é grande. Então, assim, eu inclusive espero que a SAF trabalhe esse jogo, para esse jogo com o ABC, né? Porque é um jogo diferente. É claro que dentro de campo a gente tem que pensar no jogo em si, né? Vencer, porque a gente precisa continuar a caminhada. Eu até torço que o ABC também suba, mas não nesse jogo ele faça um jogo ruim com a gente. Mas é um jogo diferenciado, um jogo que a gente gosta de estar junto, gosta de se enfrentar e se confraternizar, né? Já botou aqui, ó. Marque para esse jogo e esqueceu o Flamengo. Então, desse jogo do Náutico, os próximos jogos, né, que virão, a gente tem que pensar. Eu falei isso já mais cedo, que a gente tem que ter essa promoção de jogo antes, falando durante a semana, promovendo o jogo, destacando a importância do jogo para a gente poder envolver Tem faltado isso, né? Faltou isso com o Náutico, faltou isso com os jogos lá atrás, com Confiança. Tá faltando também, faltou com o Náutico. Eu espero que não falte com o ABC, né? Que já começa, inclusive, amanhã, com inclusive check-in para os sócios. O Filipão botou aqui, depois dessas primeiras 2 rodadas, quais os times que você acha que irão despontar? Rapaz, eu acho que tá bem equilibrado, sabe, velho? Mas eu destacaria a Ponte Preta aí. Tô de olho nesse Maringá. Gostei do que vi do Confiança, mas não sei se chega. Mas eu gostei olha, eu iria Ponte Preta, a gente, claro, repito, tá cedo, mas a gente, Ponte Preta, São Bernardo, a Sueli botou aqui, ó, empatou com o São Bernardo e estou assistindo agora, empatando com o CSA, né, o ABC. São Bernardo, esse time de São Paulo, né, velho, a gente tem sempre que colocar uma prateleira diferente, porque são times acostumados a jogar jogos grandes, né, jogos grandes, tem estrutura, tem dinheiro. Então esse time de São Paulo, a gente beliscando. Eu acho que se o Náutico não contratar, não vai para canto, mesmo com o Papai Hélio. O CSA também eu acho que está abaixo. Eu diria, no Nordeste, a gente e talvez o Confiança, pelo que eu vi já, e esse time de São Paulo. E de repente o Ipiranga, né? Esse Ipiranga que vem chegando ultimamente, e de repente eles podem beliscar uma vaga, mas acho que vai por aí. Sim, mas voltando ao ABC, que o professor ajusta a marcação, né? Que o professor acha o caminho da transição, né? A gente precisa dessa transição, a gente precisa desse meio compacto, desse meio rápido, desse meio inteligente, que os nossos Paulinho, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite, que os nossos atacantes não desperdicem e tenham calma na hora de definir, né? Porque em casa, e em casa a gente não tem outra conversa. Ele voltou aqui, rola com H. Rola, que tal? Bem-vindo, obrigado, boa noite. Que os nossos atacantes não desperdicem, que a gente aproveite as oportunidades. O ABC, eu até nem comentei do ABC, né, sobre a proposta. Eu acho que o ABC, se também não contratar, também não vai fazer muita coisa, embora que é um time que gosta de subir, né? Subir e cair. Mas é um time que gosta de subir para a segunda divisão. Mas com esse time atual, eu não acredito em muita coisa do ABC. Mas aí, como eu estava dizendo, é em casa, então em casa a gente não pode contar conversa, dentro de campo vai ter a confraternização, vai ter a reunião dos alvinegros de João Pessoa e Natal, mas dentro do campo a gente tem que vencer, tem que seguir firme, 3 pontos, e que como eu estava dizendo, o professor tenha essa semana cheia para ajustar a marcação, que a gente deu muita brecha para o Náutico, e que a gente tenha mais pontaria e calma lá na frente, né? Eu não sei se ele vai, como até já sugeriu aqui,
colocar Camilo, né? Camilo como meia, não sei se ele colocaria, porque aí ele perde poder de marcação, mas a gente tá precisando de um cara um cara cerebral, né? Talvez o Guilherme Santos possa fazer isso, ou até o próprio Gabriel Honório, né? Que é um meia atacante, mas a gente pecou, a gente faltou o último passe, faltou qualidade também, calma lá na frente. E que a gente promova esse jogo para poder botar um bom público, né, para jogar com o ABC e se preparar já para... Eu não sei se o próximo confronto já é com o Flamengo, porque tem impressão que sim, né? Tem impressão que sim, mas enfim, que a gente faça essa empolgação, que a gente promova esse jogo para a gente não só colocar bom público com o ABC e ver o que pode dar com o Flamengo, né? Como eu disse, o jogo aqui seria diferente, mas que já que é em São Luís, já que os caras terão suas motivações. Filipão botou que não é com o ABC. Então, depois do ABC não é o Flamengo não, Filipão? Acho que é, pô. ABC e Flamengo, entendeu? E que a gente faça e encare o Flamengo, já que não vai ser aqui, ó. ABC é domingo, Pronto, perdão, gente. Só ele botou aqui, ó, ABC domingo, achei que fosse no sábado. Domingo. Então a gente tem mais tempo ainda para promover o jogo, mais tempo para a gente fazer essa oportunidade da gente empolgar e fazer, ó, isso aí botou em Flamengo, quinta-feira, dia 1º. Feriado, né? Quinta-feira, feriadão aí à vista, 1º de maio, dia do trabalhador. Uma pena, mais uma vez, lamentar que não vai ser aqui, mas que os caras entrem concentrados, que os caras façam o jogo que não foi feito ainda. Eu vou falar do Flamengo mais pra frente, né? Na próxima live, na próxima segunda. Mas já adiantando, é o jogo que a gente não jogou ainda em 2025, né? Porque são dois pesos diferentes. É outra realidade do Flamengo, mas quem sabe, né? Até o central lá de Córdoba, que eu não sabia nem que existia, deu no Flamengo. Então, futebol tem dessas, né? Mas enquanto isso, que a gente faça essa promoção desse jogo de amanhã já, inclusive, já é para liberar o check-in para o jogo da ABC, movimentar a cidade, empolgar, conquistar, né, reconquistar o torcedor que chateou-se com essa história da divisão do mando de campo, que chateou-se também com essa venda do mando de campo, enfim, para a gente ter esse torcedor por perto e a gente conseguir empolgar. Já quase finalizando, Alvinegrado, primeiro eu queria agradecer mais uma vez vocês, Suélio, Filipão Correia, Bruneca, Djalma, meu primo, Paulinho PS, deixa eu ver quem mais, Arthurzinho, muita gente mais uma vez, vocês são demais, obrigado, gente, obrigado mesmo. Antes de eu finalizar, eu queria destacar, como eu venho destacando, né, eu tenho um quadro agora aqui na bancadinha, né, a gente fazer os destaques da partida com o Náutico, né, eu queria, e aí se vocês discordarem, fiquem à vontade, pelo amor de Deus, viu? Eu queria dedicar o troféu Betinho, né, que é o troféu melhor da partida, para Michel, né? Michel, já que ele fez esse jogo abaixo e já que quando a bola veio, ele segurou, né? Algumas bolas vieram e ele segurou e bolas difíceis, né? Então, assim, o troféu Betinho dessa semana vai para Michel Francaro, baita de goleiro, comprometido, querendo, você percebe no discurso dele que ele está bem imbuído, né? Bem sério e compenetrado no objetivo. Então, o troféu Betinho dessa semana vai para Michel Franquela. Obrigado, Paredão. Continue firme, seguro e concentrado para a gente ir bem longe. A gente não tomou gol ainda, né? Tem que destacar isso também. A gente não tomou gol ainda nessa Série C. O momento maravilha do contorno tinha tudo para ser perfeito. Não foi, mas para mim, pela jogada, foi de Rodrigo Alves, né? Foi uma baita na jogada, mesmo ele vindo abaixo, mas... E mesmo ele tendo perdido, foi um grande lance da partida para mim, que ele faz aquele drible, limpa e aí tem o gol todinho aberto para fazer e infelizmente não faz, mas enfim, para mim foi o grande lance do jogo. Mas até com aquele lance do Náutico, né, que o nosso goleiro Michael pega no reflexo. Filipão Correia botou aqui, ó, um troféu mais que justo, além de um grande goleiro, um grande líder. Perfeito, velho. Eu tenho... Aliás, bicho, a gente tá com líderes aí que tinha tempo que a gente não tinha, né? E hoje esse ano a gente tá com alguns bem, né? Bem líderes mesmo, como o Michael, que assume a responsabilidade, fala, gesticula, chama o torcedor, chama a responsabilidade. Michael, o Renier também, eu destaquei até Renier semana passada aqui na live,
anterior, falando que ele também tem chamado, vem querendo. Você percebe, inclusive antes da gente começar a partida, nos pré-jogos, ele puxando a corrente, né? E para fechar o troféu Neném, aí vai entrar com o que até o Suélio, o Felipe Moraes botou aqui, sobre Lucas Lopes. Para mim o troféu Neném, não sei se vocês vão lembrar do Neném, que para mim foi o pior jogador que o Botafogo já teve. Então o troféu Neném para essa partida eu vou colocar para Lucas Lopes, né? Para mim é o cara que destoa nesse time aí, bem abaixo dos demais, ainda não se encaixou, ainda não vi futebol, ainda não vi que ele ainda possa render. Eu espero até que torço, né? Porque a gente tá mal de lateral direito, mas essa semana Filipão botou, poderia ser troféu Lindoval. Filipão, rapaz, eu vi um gol de Lindoval, que foi um dos gols mais bonitos do Almedão. Aí eu vou eu não lembro com quem foi, eu acho que não sei se foi Internacional daqui de Mandacaru, não sei, enfim. Mas aí eu vou e Lindoval era um cara bem esforçado, né? Aí eu vou deixar de lado Lindoval, aí eu vou deixar Neném mesmo, que é uma coisa horrorosa. Que embora que Neném também fez um baita de um gol, mas foi um chute de longe aí, louco, e ele acertou. Mas, Daniel, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite. Mas vai para Lucas Lopes, né? Até agora a gente não tem ainda um lateral direito que tenha se firmado. E eu vou votar nessa semana em Lucas Lopes como troféu Neném. É isso, Alvinegrado. Então agora concentrar no ABC, que a gente faça uma grande partida, melhore na marcação, como eu disse aqui, que a gente tenha mais calma lá na frente, que a gente encontre o cara que faça a transição do meio para frente, né? Que faltou isso muito. Tem a semana para o professor trabalhar, né? Vou dar tempo também, embora, como eu já tinha dito, que o jogo de Zago não é aquele jogo vistoso, mas é um jogo de resultado. Então, assim, os resultados estão acontecendo, mas que a gente não tome tantos sustos como a gente tomou no jogo do Náutico, e que a gente faça uma grande partida e vença, né? Porque em casa tem que vencer o ABC. É isso, Alvinegrada. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que participam sempre. Obrigado. Sábado com o Náutico, sábado com o ABC, domingo com o ABC e quinta-feira com o Flamengo. O Flamengo deixa para falar mais para frente, e que a gente faça esse grande jogo, que a SAF promova essa partida, que a gente possa botar bom público, que a torcida também chegue junto, que eles reconquistem a torcida, né, que sentiu esses golpes aí que a gente sofreu, mas que eles pensem nisso também, para poder ter o torcedor por perto. Obrigado, Alvinegada, mais uma vez por tudo. Sábado, aliás, domingo, se Deus quiser, a gente vence e segue firme na Série C. Vai para cima deles. Belo!